E aí galera, hoje o papo aqui é sobre samba, hein? É isso aí galera, hoje a gente vai continuar aquela série de vídeos sobre a história do samba. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já vai se inscrevendo aí, ativa o sininho para receber as notificações e também deixa aquele like aí que eu vou rodar a vinheta e já já a gente vai conversar sobre a história do samba. É isso aí, eu sou o Johnny do Carmo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui a gente fala sobre música, sobre cultura, sobre arte, sobre história e também sobre história da música. Nos vídeos anteriores que eu tô deixando o card aqui em cima, caso vocês ainda não tenham assistido, então já clica aí, começa a assistir que esse vídeo é uma continuação deles. A gente falou sobre a criminalização e a marginalização do samba. A gente falou também sobre os primeiros sambas gravados aqui no Brasil, sobre a formação dos ranchos e blocos carnavalescos que levaram à formação das primeiras escolas de samba, o samba no geral como ele era nos anos 20 e também nos anos 30. Então hoje a gente vai continuar contando essa história maravilhosa a partir do que ficou conhecido como a Era do Rádio. É muito importante a gente salientar que aqui no Brasil, em 1922, o rádio é oficialmente institucionalizado. Mas ele só foi difundido de verdade como um meio de comunicação de massa em 1930. Mas por que em 1930? O que aconteceu nessa época que o rádio virou uma coisa mais forte? Pois bem, galera, em 1930 sobe ao poder aqui no Brasil um cara chamado Getúlio Vargas. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Toda grande cidade no Brasil tem pelo menos uma rua ou uma avenida ou algum bairro, qualquer coisa que tenha o nome dele. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder aqui no Brasil, ele tinha o plano de integralizar todo o território brasileiro. Que é isso? Nessa época o Brasil ainda era um território muito dividido, as regiões não se entendiam direito, cada um queria poder ou queria alguma forma de influência diferente e o Getúlio Vargas chegou e botou um ponto final nessa bagunça. A primeira preocupação que o Getúlio Vargas teve foi de criar uma identidade nacional para o Brasil, porque isso naquela época ainda não existia. E ele enxergou que aquele aparelhinho que ficava ali no canto da sala, meio esquecido, às vezes meio empoeirado, era um instrumento poderosíssimo de divulgação. Exatamente, o rádio. Só que em 1930 ainda existiam pouquíssimas emissoras de rádio no Brasil, era um aparelho que ainda era muito caro, pouca gente podia comprar um aparelho de rádio para ter em casa. Aí o Getúlio baixou os preços dos aparelhos de rádio, incentivou que fossem fabricados mais aparelhos e distribuídos para a população. Ele usava esse rádio justamente para fazer e divulgar os seus discursos políticos. E não demorou para que, nessa busca de identidade nacional, o samba aparecesse. Em 1932, houve um decreto do presidente Vargas que regulamentava a publicidade no rádio brasileiro. Assim, as grandes empresas poderiam divulgar os seus produtos no rádio a fim de obter mais vendas. E para atrair mais ouvintes, as rádios então começaram a criar programas diferentes, programas musicais e também programas de auditório. As bandas iam lá nas rádios e tocavam ao vivo, ou as rádios também simplesmente apenas executavam os discos que faziam mais sucesso com as músicas que se tocavam mais no Brasil e difundiam através das transmissões. Isso foi uma revolução na música brasileira, hein? E eu vou explicar por quê. Alguns artistas de renome passaram a receber salários mensais para trabalhar nessas rádios. Antes eles só recebiam um pequeno pagamento quando tinha algum show, alguma coisa marcada. Agora eles tinham a segurança de que seriam funcionários de uma rádio específica e poderiam trabalhar com muito mais frequência. A difusão do rádio também faz com que surjam mais profissões ligadas ao rádio.
técnicos de som, compositores, arranjadores musicais, intérpretes, locutores e também atores das radionovelas. Além do que, aqueles programas de auditório também criam a necessidade de se criar bandas, tipo orquestras. Então, gerou mais oportunidades para trabalhadores músicos que precisavam de um espaço. Essa ficou conhecida como a fase de ouro do rádio aqui no Brasil. Dessa forma, muitos compositores passam a fazer sucesso e ganhar muito bem para terem as suas músicas veiculadas nas rádios. Os mais famosos aí são Lamartine Babo, Ari Barroso, Ataúfo Alves, Almirante e Noel Rosa, que a gente já falou bastante dele no vídeo anterior. Alguns intérpretes importantíssimos também nessa época. Além do Noel Rosa, que a gente já falou, teve o Ciro Monteiro, Aracide Almeida e a grandiosa Carmen Miranda. Vocês repararam aí que todos esses intérpretes que eu citei são brancos ou têm a pele mais clara, né? Guardem essa informação. Bem, a Carmen Miranda, gente, foi uma das maiores estrelas daquele período, não só no Brasil, mas também do mundo todo. Pois é, a Carmen Miranda era como uma espécie de Anitta dos dias atuais. Ela fazia um sucesso enorme por onde ela passava. Mas a Carmen Miranda foi muito mesmo mais famosa e fez coisas muito mais importantes do que a nossa Anitta de hoje. Gente, nada contra a Anitta, tá? Que fique muito bem claro aqui. A Carmen Miranda fez muito sucesso no Brasil e acabou viajando para os Estados Unidos, acabou morando lá por muitos anos. Ela participou de muitos musicais lá em Nova York, na Broadway, também fez muitos filmes lá de Hollywood e até fez uma participação especial para o presidente Franklin Delano Roosevelt lá na Casa Branca. Nunca nenhum outro artista brasileiro conseguiu realizar uma façanha dessa. Muito bem, lembram que eu tinha falado para vocês guardarem aquela informação sobre o embranquecimento daqueles artistas? Pois é, isso não foi por acaso. Se antes o samba era visto como uma coisa relegada às camadas mais pobres da sociedade, sempre aqueles marginalizados, agora ele era feito, cantado por artistas brancos, o que tornou ele mais aceitável ao público médio brasileiro. Mas e aí, o que aconteceu com aqueles artistas negros que faziam sucesso antes? Bom, eles ficaram relegados ao posto de músicos auxiliares, eles ficavam lá atrás, tocando lá na banda, lá no fundo, quase ninguém prestava atenção neles. Ou simplesmente eles eram os compositores das músicas que os brancos iriam cantar depois. Dessa forma, uma maior aceitação do samba pelas elites econômicas brasileiras. Muito bem, vamos voltar lá para o Getúlio Vargas. Naquela época, como eu já disse antes, o Brasil era um país bem dividido, ninguém estava entrando em acordo e o Getúlio Vargas utilizou de algumas ferramentas para fazer, ou pelo menos procurar fazer com que essa galera entrasse no acordo. Ele procurou alguns símbolos nacionais para enaltecer o Brasil e com isso criar uma imagem de um Brasil mais unido, um Brasil mais coeso. E assim o samba ficou conhecido não só no Brasil como no mundo todo como uma música oficial, a genuína música brasileira. Até 1933, o Brasil era conhecido como o país dos mestiços, né? Os portugueses, quando chegaram aqui, trouxeram escravos africanos e logo começaram a se miscigenar. E isso até aquela época era visto com muito maus olhos pela sociedade brasileira e era tido como se todos os males do Brasil tivessem vindo dessa miscigenação. Aí veio um cara chamado Gilberto Freire, que era um sociólogo e escreveu um livro famosíssimo nas academias brasileiras, fez muito sucesso, chama-se Casa Grande e Senzala. E nesse livro ele veio justamente falar o contrário. Para o Gilberto Freire, a mestiçagem é que é o ponto
principal da razão da sociedade brasileira funcionar da maneira que funciona. Ou seja, só aqui no Brasil, graças à miscigenação, que nós temos uma variedade muito grande, uma diversidade cultural enorme, segundo Gilberto Freire. E logo, o presidente Getúlio Vargas se apropriou disso para fazer com que agora a mestiçagem brasileira fosse vista com bons olhos. Ela é a nossa particularidade principal. O Getúlio Vargas era um ditador, gente, não se esqueçam disso. As ditaduras estavam muito na moda nos anos 30. A gente pode ver aí exemplos como a do Hitler, a do Mussolini e a do Stalin. Getúlio Vargas, que também era um ditador, utilizou-se de muitas técnicas parecidas com a desses ditadores famosos lá de fora e usou tudo que ele podia como ferramenta. Assim como o Adolf Hitler na Alemanha nazista procurou todos os elementos e símbolos que enalteciam a sociedade alemã, o Getúlio Vargas fez a mesma coisa aqui no Brasil. Então ele pegou as particularidades do nosso povo e enalteceu a mestiçagem, o samba, o futebol e várias outras coisas. Em 1930 teve Copa do Mundo e o Getúlio Vargas bancou a seleção brasileira, que nem era lá grande coisa, para viajar lá para o Uruguai, jogar futebol, mandou transmitir as partidas ao vivo pelo rádio e assim o futebol começou a ser entendido como uma coisa, uma paixão nacional, assim como o samba. Dessa forma, o samba passou a ser utilizado como ferramenta de propaganda para o regime varguista. Assim, o governo do Getúlio cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DIP passa a encomendar músicas que enalteciam o governo Vargas e também a censurar aquelas músicas que tinham letras indesejáveis. Claro, né? Que ditador que não gosta de uma censura. Então, os sambas deveriam conter letras que enalteciam o Brasil, letras muito ufanistas. Por consequência, qualquer música que falasse sobre malandragem, sobre a vida boêmia, era automaticamente censurada. Dessa forma, programas que passavam as músicas brasileiras e informações sobre o governo brasileiro eram transmitidos em países como a Argentina e a Alemanha nazista. Sim, meus amigos, o regime do Vargas era muito simpático ao regime dos nazistas alemães. Essa simpatia que o Vargas tinha pelo Hitler apenas acabou quando começou a Segunda Guerra Mundial, e como o Brasil está muito mais perto dos Estados Unidos do que da Alemanha, o nosso querido Getúlio Vargas acabou ficando com medo e se aproximou dos americanos. E dessa maneira, meus caros amigos, é que surge aqui no Brasil o famoso samba de exaltação. Vocês já devem ter ouvido falar daquela famosa música do Ari Barroso chamada Aquarela do Brasil. Aquela que tem aquela letra bem famosa: Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro. Pois é, essa música é o puro puxa-saquismo do governo Vargas. Já pararam para prestar atenção nela? Quando estoura a Segunda Guerra Mundial e o Brasil se vê obrigado a apoiar os Estados Unidos nessa guerra, os estadunidenses promovem uma campanha de boa vizinhança com todos os países da América Latina. Nessa hora aparece um cara chamado Walt Disney e faz um filme que mostra um Brasil um tanto quanto estereotipado. O nome desse filme é Olá, Amigos. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram. Nesse filme, o Pato Donald viaja pela América Latina e acaba conhecendo dois personagens que foram introduzidos nesse filme, que é o Pantito e o Zé Carioca. E a música Aquarela do Brasil aparece nesse filme na voz de Aloísio de Oliveira, assim como a versão instrumental da famosíssima Tico Tico no Fubá, que fez muito sucesso na voz da Carmen Miranda. E aparece nesse filme um personagem chamado Zé Carioca, que representa o que os americanos pensam que os brasileiros são:
Ele é um personagem malandro, é um personagem que gosta de viver a vida boa, que não é muito chegado a trabalhar e que vive na farra. Tem também um outro filme que se chama Você Já Foi à Bahia, que foi feito também em 1944, que também mostra o Zé Carioca. Então é um outro filme que também está inserido nessa política da boa vizinhança. Porém, esses filmes fizeram um sucesso gigantesco no mundo inteiro e esses sambas que estão nesses filmes tiveram projeção mundial. Pois é, meus amigos, aquele objetivo que o Getúlio Vargas tinha de tornar o samba como música oficial do Brasil funcionou. Então, desde essa época, se você perguntar para um norte-americano lá dos Estados Unidos, para um cara que vive na Europa, na Ásia, na África, enfim, qualquer lugar do mundo, pergunta para ele o que ele conhece do Brasil, provavelmente ele vai te falar que ele conhece o futebol e o samba. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo sobre a história do samba. Eu espero que vocês tenham curtido. Se ainda não se inscreveram, então essa é a hora, hein? Se inscrevam aí no canal, ative o sininho para receber as notificações em primeira mão e também já deixa aquele like aí, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Eu gostei muito do resultado, então deixa aquele like que eu vou ficar feliz pra caramba. Comentem aí também o que vocês acharam, deem críticas, sugestões, eu vou ficar feliz e vou responder a todos vocês. Ainda vai ter mais vídeos sobre a história do samba, ainda não acabou, a gente vai ainda ver como surgiram outros ritmos como o samba canção, o samba choro, a bossa nova. Tem muita coisa ainda para ser falada, então fiquem ligados aí no canal do Johnny do Karma, hein? Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido e eu volto, hein? Tem muita coisa pra gente falar ainda sobre a história do samba, então aguardo vocês, até o próximo vídeo, valeu!